A maioria das pessoas, quando pensa em um apoio para ajudar a dormir, acaba investindo em tomar calmantes, Lexotan, Rivotril, ou então acaba usando algum tipo de calmante natural, valeriana, melissa, cava-cava. E o que isso tem de problema? É o seguinte, não é só porque você vai apagar por conta de um relaxamento muscular leve ou por conta de se acalmar à noite que necessariamente todos os processos de um sono saudável venham a acontecer. Por isso que quem toma calmantes por tempo demais para dormir acaba precisando de doses cada vez maiores para que tenha o efeito de dormir e infelizmente tem efeitos colaterais cada vez maiores também. O uso de calmantes ocasionalmente para ajudar a dormir ou em situações esparsas pode até ajudar, mas o uso crônico pode levar a mais efeitos colaterais, a mais sonolência no dia seguinte e a sensação de que não dormiu direito. Há alguns meses, um comediante famoso e muito bom apareceu com um físico bem melhor, melhor saúde e falando para as pessoas na internet: quem quer, faz, quem não quer, dá desculpas. E aí, rapidamente, uma seguidora dele veio colocar: para você é fácil, que é rico e tem acesso a todas as coisas. Não é a mesma coisa para todo mundo por aí. Ele pegou e falou: olha, caminhar na rua é gratuito. Eu espero que com esse exemplo você tenha entendido o seguinte: um dos principais hábitos saudáveis de vida, que é exercício físico regular, é gratuito para você praticar. Você sempre pode, dia sim ou dia não, né, em dias alternados, fazer um exercício físico, ou seja, nunca passar mais de 48 horas sem se exercitar e praticar o exercício de força pelo menos uma vez por semana, nem que seja nos parques do governo. Algo gratuito e muito efetivo. Exercício físico regular não é um luxo. Você vai ver que ao longo da vida, nas diferentes idades, desde crianças e adolescentes até adultos e idosos, quem pratica exercício físico regular tem mais saúde. Mas não é só fazer um exercício leve, de vez em quando, ou ter muita atividade no dia a dia e achar que isso supre a necessidade de exercício físico. Não. O ideal é fazer exercícios físicos regularmente, pelo menos a cada 48 horas, ou seja, no mínimo dia sim, dia não. E nunca se esqueça também de fazer os exercícios de força, pelo menos uma vez por semana. O que são os exercícios de força? Aqueles aonde, como na musculação, para algumas pessoas o crossfit, cuidado com os excessos. Para outras o treino funcional, a natação, aonde você aplica força nos músculos. Tudo bem? Em geral é isso. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, bem diz que quando você quer derrotar um inimigo, o primeiro passo é conhecer o inimigo e conhecer o terreno em que você vai lutar. Quando você quer resolver qualquer questão em relação à saúde, você precisa conhecer a sua saúde, seus hábitos, seus exames, suas queixas, o que você acha que faz certo ou errado que possa estar causando aquilo, certo? Senão não tem como você resolver questões relacionadas à saúde se você não tem dados confiáveis e completos adequados para isso. O que eu vejo algumas vezes em consultório? Que os pacientes, quando eu pergunto, e aí, o que você melhorou, o que piorou, o que está igual, ou peço para o paciente mais dados sobre sua própria saúde, muitas vezes ele pensa: nossa, mas como é que eu estou? O que eu sinto? Quais são minhas queixas? Gente, não espere resolver nada relacionado à sua saúde se você sequer conhece como ela está. Já falei para vocês que um dos hábitos saudáveis de vida mais importantes é praticar exercícios físicos regulares, certo? Pelo menos dia sim, dia não, incluindo os exercícios de força na sua rotina, toda semana. Entretanto, apesar de esse ser um hábito que diminui o risco de infarto, derrame, trombose, embolia, eventos cardiovasculares em geral, existe outra coisa que impacta bastante o risco de você desenvolver tudo isso, que é o chamado sitting time, ou seja, o tempo que você passa ao longo do dia numa mesma posição, excessivamente parado na mesma posição, sentado ou de pé. Então a orientação aqui é: mantenha sua rotina de exercícios físicos regular, mas também a cada hora que você estiver sentado ou de pé numa posição só, levante-se, movimente-se um pouco, caminhe um pouco,
porque isso é importante para você não ter esse outro fator de risco cardiovascular, que é o tempo numa posição só, ok? Quando o organismo é submetido a uma infecção, para poder combater o invasor, o patógeno, uma das primeiras reações que acontecem nele chama-se inflamação. Quando o organismo é submetido a uma toxina, a uma substância química ou a um estímulo físico excessivo, a primeira reação de combate do organismo também é inflamação. Quando o estresse está excessivo, o organismo também inflama o cérebro, o coração, a circulação, enfim. E todas as vezes que o organismo é obrigado a funcionar em carência de vitaminas, de minerais, de energia, de água, de oxigênio, ele tem uma falha dos sistemas anti-inflamatórios dele. Ou seja, um dos principais fatores que causa ou agrava sintomas e doenças é a inflamação. E ela tem múltiplas vias para ser causada ou piorada, ok? Vocês sabem quais são as partes do nosso corpo que mais inflamam e muitas vezes cronicamente experimentando aí problemas, dores e sintomas em geral? Vamos lá. Nossa circulação sanguínea, incluindo os vasos sanguíneos principalmente, né, nosso sangue, nossas articulações, músculos, ossos e articulações, nosso cérebro, nosso aparelho respiratório, seja a parte superior e a parte inferior, e principalmente nosso tubo gastrointestinal, principalmente o estômago e os intestinos. Só entenda que a inflamação de um destes locais tende a inflamar os outros locais e outros locais à distância. Sabe por quê? Todo local inflamado no seu organismo tende a jogar mediadores inflamatórios, substâncias químicas que vão sinalizar e muitas vezes promover inflamações à distância. Todo profissional de saúde aprende na sua graduação ou pós-graduação a identificar um tecido que esteja inflamado através de 4 sinais de inflamação que esses tecidos costumam apresentar. Pelo menos 2 desses sinais costumam estar aparentes. São eles dor, calor, tumor e rubor. Ou seja, um tecido inflamado geralmente dói, geralmente tem um aumento da temperatura local, geralmente vai ter um aumento de volume, muitas vezes causado por inchaço e muitas vezes por aumento da circulação sanguínea no local para tentar abordar e resolver a dor. Esse aumento da circulação local vai fazer o tecido ficar mais avermelhado. É importante a gente saber identificar esses sinais para poder saber quais tecidos no organismo estão inflamados, abordar e resolver a inflamação, por mais que nem todos os tecidos venham apresentar todos esses sinais, ok? Se você não reconhece nenhuma parte do seu corpo doendo, vermelhona, inchada ou quente, você deve estar se perguntando, será que eu tenho alguma inflamação no meu organismo que eu tenha que me preocupar? Bem, a resposta é sim. Existe uma entidade clínica que tem sido cada vez mais estudada, chamada de inflamação subclínica. É uma condição crônica onde você tem uma inflamação que está principalmente no seu sangue ou nos seus vasos sanguíneos, onde é mais difícil de avaliá-la. Mas existem exames que podem ajudar, como por exemplo VHS, PCR, ferritina, fibrinogênio, interleucina 6, entre outros exames. Estes exames podem indicar várias outras condições, mas o conjunto deles alterado, ou a maior parte deles, pode indicar que você tem uma inflamação na corrente sanguínea ou nos vasos e que precise ser abordada e tratada. Quer uma dica simples para poder buscar o que é melhor para a sua saúde geral? Melhore o seu cérebro. Por quê? Seu cérebro é o órgão que mais demanda tempo, energia e recursos no seu organismo para poder funcionar. Para você ter uma ideia, seu cérebro só tem 1,3 kg de peso, mas pode ser capaz de consumir de 20 a 50% do oxigênio, recursos e energia que você obtiver ou produzir. Ou seja, tudo que faça bem para a saúde do seu cérebro vai fazer bem para a saúde de todo o resto do corpo. Seja o seu objetivo estética, produtividade, ganho de massa magra, emagrecimento ou melhorar alguma doença em particular. As bases para isso eu explico no icaro.med.br/cérebro e no icaro.med.br/neurociência.
Não confunda mente com cérebro. Cérebro é o órgão que faz a conexão da sua mente com o resto do seu corpo. Conhece aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? Ele é verdade para a sua saúde também, principalmente saúde do seu corpo. O que você precisa fazer basicamente para ter saúde? Primeiro, é dar condições para o seu organismo funcionar todos os dias, que são fornecer os recursos necessários, sejam eles de nutrientes, de energia, o que o organismo precisar, ok? Mas também a manutenção e o cuidado periódico, para que você possa fortalecer os mecanismos de reparo do seu organismo, que tem que a todo momento estar bem ativos, principalmente à noite durante o sono. E a outra coisa é deixar de intoxicar, de inflamar, de agredir tanto o organismo. Todos os dias a gente agride o nosso organismo, mesmo sem querer. Muitas vezes pelo exercício físico, pela poluição ambiental, pelo estresse. Então, se der para você retirar o máximo possível de agressões ao longo do dia e dar para o seu organismo condições de funcionamento, ele vai funcionar melhor. Olá pessoal, tudo bem? Essa dica 94 das 365 dicas de hoje, ela é muito especial. É que eu gravei uma das minhas principais e mais importantes palestras para vocês. Tá lá no youtube.com/dr Ícaro Alves. É só você buscar como recuperar, manter e melhorar a saúde. Mas você pode também ir no icaro.med.br/saúde, que a palestra tá lá para vocês, que é o link principal de saúde que tem no meu site, ok? Você tem que ser o maior interessado, a maior interessada pela sua saúde. Por mais que você procure bons profissionais de saúde, eles nunca terão só o seu caso para estudar. Os bons profissionais têm centenas de casos para estudar por mês. Ou seja, se você não for o maior interessado ou interessada no seu caso, para poder filtrar o que é melhor para você, só confiar em um profissional pode não dar certo. Então estude, ok? Você sabia que você tem mais bactérias no seu organismo do que células no seu corpo e que a maioria dessas bactérias está nas suas mucosas, principalmente na sua mucosa intestinal? E você sabia que você tem bactérias que são positivas para o seu funcionamento corporal, para te defender, para produzir substâncias que você precisa no seu dia a dia, sendo que a maioria dessas está dentro dos seus intestinos? E você sabia que o que mais é importante para você manter uma população mais de boas bactérias, bactérias que façam bem para a sua saúde, o que é mais importante para isso é você tomar água direito, comer fibras adequadamente e ter uma alimentação adequada? Sim, a gente sabe que o excesso de carboidratos faz mal, mas o excesso de gorduras e o excesso de proteínas também pode fazer mal, principalmente por prejudicar o delicado equilíbrio dessas bactérias intestinais. Na dica de hoje, deixa eu te falar uma coisa que com certeza você já sabe, mas que você deve precisar de um médico falar com credibilidade para acreditar. Você nunca vai ter saúde enquanto tomar vários remédios. Quanto mais remédios uma pessoa toma, menos saúde ela vai ter. Por mais que os remédios possam ser importantes para ajudar a controlar uma doença que não seja mais curável, tá? Ou para ajudar a tratar e atenuar sintomas enquanto você está abordando a doença. Entenda que todo remédio tem efeitos colaterais possíveis, incluindo remédios naturais. Então o ideal é você descobrir as causas de doenças e sintomas e combatê-las junto aos remédios sintomáticos quando necessários. Raramente remédios curam as coisas. Até remédio para acidez estomacal, por exemplo, quando detona a acidez, piora a digestão como um todo. Quer saber qual é o conjunto de órgãos no corpo que a gente tem mais inflamado e que acaba inflamando todos os outros órgãos do organismo, causando inflamações ou agravando as inflamações já existentes? É o aparelho gastrointestinal. Estômago, mas principalmente os intestinos, delgado e grosso. Por quê? Porque o ser humano tem se comportado como o peixe, que também morre pela boca quando morde a isca, né, e acaba preso no anzol. O ser humano anda comendo demais, anda comendo mal e anda comendo coisas tóxicas, inflamatórias ou que não convém. Como a gente bem vê na Bíblia, tudo posso, mas nem tudo me convém. A maioria das pessoas não observa isso no dia a dia.
E você comer mal uma vez ou outra, quando seus hábitos de vida em geral são bons, tudo bem. Mas comer mal regularmente vai prejudicar e inflamar seus intestinos e o resto do corpo. O ser humano está sempre querendo achar um culpado para os seus sofrimentos, não é? E de preferência um só, o que acaba sendo uma grande incorreção biológica e bioquímica. Por quê? O câncer foi causado por hormônio. A diabetes foi causada por excesso de açúcar. A hipertensão foi causada por excesso de sal. E por aí vai. Gente, não é por aí em saúde. E é por isso que vários estudos falham em ver os benefícios de uma vitamina isoladamente, de um mineral isoladamente, de um nutriente isoladamente. Por quê? Cada célula humana precisa de pelo menos 40 nutrientes diferentes para poder funcionar no seu dia a dia, desintoxicar, produzir o que precisa e por aí vai. Ou seja, quando você tenta achar um culpado só para qualquer tipo de sintoma ou doença, tem grandes chances de você falhar se tentar abordar só aquele culpado depois. As coisas são multifatoriais. Quer uma dica? Se um profissional de saúde, médico, nutricionista ou o que quer que seja, falar para você que suplementos e produtos naturais servem para nada, são perfumaria, placebo ou que não tem evidências científicas comprovando, minha sugestão é que você mude de profissional de saúde para um que saiba o que está falando e para um que efetivamente estude e se mantenha atualizado. Por quê? A maioria dos profissionais de saúde, inclusive os convencionais que falam essas besteiras, prescrevem muitas vezes vitamina A para a saúde dos cabelos e da pele, vitaminas do complexo B para a saúde dos nervos, vitamina C para a imunidade, vitamina D para várias coisas no corpo, inclusive saúde dos ossos, vitamina E para fertilidade. Então, gente, tem muita gente por aí que não sabe muito bem o que fala, não sabe muito bem utilizar os suplementos direito na sua prática médica e assim deixam de beneficiar seus pacientes, viu? Um dos pilares dos tratamentos de sucesso em abordagem ortomolecular em medicina, abordagem funcional em medicina e abordagem integrativa em medicina é você abordar e resolver o excesso de radicais livres, o excesso de estresse oxidativo. Todo excesso de radicais livres dentro do seu organismo tem o potencial de lesar suas células e isso causar inflamação e causar destruição de tecidos, podendo levar ou causar ou agravar adoecimentos. Então é importante que você entenda o que é estresse oxidativo, porque os melhores profissionais de saúde, eles abordam isso no seu consultório, têm isso como foco dos seus tratamentos, por conta do potencial lesivo do estresse oxidativo, que, como eu já disse, causa ou agrava quase todas as doenças e sintomas que você pensar. O estresse oxidativo acontece quando você tem geração de radicais livres. E o que mais gera radicais livres no organismo? São as reações das moléculas, das substâncias dentro das suas células com o oxigênio. Oxigênio que é fundamental para a gente sobreviver, porque o oxigênio é necessário para que as nossas células possam gerar energia e reciclar energia, ok? Então, a gente vai gerar radicais livres no dia a dia, por respirar, por produzir substâncias, por desintoxicar, por todos os mecanismos celulares, ok? Então, a geração de radicais livres, ela é fundamental para a vida, até para o sistema imunológico funcionar e para matar parasitas e invasores. Entretanto, o excesso de radicais livres, gerados pelo excesso de interação com o oxigênio, é que pode causar ou agravar doenças, entendeu? Uma pessoa que tenha anemia por carência de ferro, ou seja, anemia ferropriva, precisa do ferro para poder corrigir o problema. Concordam? Mas vocês acham que seria pertinente uma prescrição para essa pessoa de ela chupar um prego de ferro todos os dias como forma de obter esse ferro? Não seria uma coisa plausível, concordam? Por quê? A gente entende que o ferro está presente no prego de ferro, mas que há formas bem melhores de repor esse ferro para essa pessoa, não é? Isso acontece, por exemplo, com vários alimentos, como por exemplo o leite. O leite é riquíssimo em nutrientes, sim,
Mas o problema é que a digestibilidade do leite para nós a partir da adolescência e principalmente na vida adulta é péssima. Então o leite torna-se um composto inflamatório para os intestinos e que acaba não liberando bem seus nutrientes, ou seja, há formas melhores de repor. Olá pessoal, sobre indicação de profissionais em outros locais do país. Eu faço essas indicações sim para poder facilitar o acesso de pessoas que me procuram do Brasil e do mundo a médicos que tenham um perfil parecido, ou pelo menos que eu julgue de perfil parecido, e que possam atendê-las perto das suas casas. Isso é uma forma de ajudar as pessoas que não possam vir a Brasília, Distrito Federal, consultar comigo, que é o único lugar que eu consulto atualmente. É claro que quando eu indico um profissional, a ideia é que seja um bom profissional com perfil de atendimento parecido, mas não dá para assinar embaixo que a conduta vai ser exatamente a mesma que eu tomaria. A ideia é ajudar. E o tempo inteiro eu estou vendo se as indicações efetivamente têm um atendimento compatível para suspender a indicação se for necessário ou conversar com um colega. Mas assim, eu não vou ficar cerceando o acesso de vocês à medicina de qualidade. Um dos mitos em saúde mais danosos e que já perdura há décadas é o mito de que o colesterol, quanto mais baixo ele estiver, melhor para a saúde. Isso não se sustenta e recentemente eu tive até que suspender alguns médicos das minhas indicações por conta de propagarem esse tipo de mito para pacientes. Na minha opinião, embasada cientificamente, o colesterol ele tem alguns parâmetros para você avaliar se está adequado e não é simplesmente quanto mais baixo, menor. O colesterol HDL tem que estar acima de 60, os triglicerídeos até em torno do dobro desse valor e o valor do LDL até 2,5 vezes o valor do seu HDL. Em geral é isso, eu explico mais no icaro.med.br/colesterol. O colesterol é fundamental para várias coisas no organismo, para você funcionar direito e até fabricar hormônios, ok? Como eu já disse para vocês, a produção de radicais livres ela não é opcional. Todo ser humano, todo animal produz radicais livres só por respirar, por praticar exercícios físicos e até para poder ajudar alguns processos de imunidade, de matar patógenos, bactérias, vírus, por aí vai. O problema é o excesso de radicais livres, mas também se você tomar antioxidantes demais regularmente, você pode dificultar a produção dos radicais livres na quantidade que você precisa no dia a dia. Vou te dar 2 exemplos. Se você tomar excesso de antioxidantes que combatem os radicais livres, você pode prejudicar alguns processos de defesa do organismo. E se você tomar um excesso de antioxidantes logo após a atividade física, por exemplo, você pode prejudicar o dano às fibras musculares, cujo reparo posteriormente faz com que você fique mais forte, mais capaz e repare os seus músculos, entendeu? Hoje eu queria que você refletisse sobre quais critérios que você utiliza para decidir sobre a segurança das substâncias que você vai consumir, que você vai colocar para dentro do seu corpo. Por que eu estou sugerindo essa reflexão? A maioria das pessoas que eu conheço mal questiona se um remédio pode fazer mal, se deveria ser usado por um tempo maior e às vezes até cronicamente. Parece que não leem a bula para ver o tanto de efeito colateral ou adverso possível ou, se leram a bula, não se preocupam que aquilo vai acontecer como se fosse acontecer só com o vizinho. Entretanto, se alguém sai na mídia ou um profissional de saúde mais desavisado dizendo que um produto natural como chá verde, como ômega 3 ou que uma vitamina e mineral poderia ser adequado para o seu caso, já começa a questionar. Mas olha, doutor, eu ouvi falar que tem um estudo dizendo que vitaminas fazem mal, que produtos naturais podem fazer mal. Não é estranho, gente, isso? Quando você procurar um médico para te acompanhar, você precisa saber se você realmente quer focar em saúde ou quer focar em doença. É simples. Se você simplesmente estava vivendo a sua vida normalmente, ou julga que normalmente, e aí começou a apresentar sintomas ou sinais que prejudicaram alguma atividade sua do dia a dia e que estão te incomodando. E você só quer eliminar isso que está incomodando. Então você quer o foco na doença, ou seja, combater os sinais e sintomas e acabar com eles.
e simplesmente voltar para o seu estilo de vida, que pode ou não ser saudável, ok? O sintoma pode voltar ou não. Agora, se você quer viver com mais qualidade de vida, você não quer que voltem os sinais e sintomas no futuro e quer sentir-se melhor e mais forte daí para frente, seu foco tem que ser em saúde e o seu médico tem que ter esse mesmo foco que você, ok? Sabe aquelas pessoas que colocam a culpa de tudo que acontece nas suas vidas, principalmente em termos de saúde, na genética? Ou seja, tudo que elas manifestam no seu dia a dia tem a ver principalmente com a tendência herdada dos seus familiares, dos seus pais, dos seus tios e companhia. Será que é isso mesmo? Aí para essas pessoas, se alguém tem uma saúde de ferro, quase nunca adoece ou se recupera rápido, isso é uma genética familiar boa, de adoecer pouco, de se recuperar rápido. Se uma pessoa tem um corpo legal, ela já vai colocar a culpa na família daquela pessoa também, ou seja, tem uma tendência a não engordar com facilidade, a ganhar músculos. Gente, o que os estudos têm comprovado é que a genética afeta menos de 25% do que a gente manifesta hoje em dia em nossa saúde. O que mais afeta o que a gente manifesta em saúde é os nossos hábitos saudáveis de vida, ou seja, a gente colhe o que planta. Já ouviu aquela frase que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, você sempre pode começar agora e fazer um novo fim? Isso se aplica bastante à saúde também. Muitas vezes você pode ter ouvido que você tem uma doença incurável, ou que o que você tem não tem como melhorar, ou até que tem uma sentença de que vai morrer em breve, ou que as coisas só devem piorar num período de tempo muito curto. Eu, como médico, devo dizer para vocês que eu acho que ninguém tem o direito de dizer para ninguém que uma determinada doença ou sofrimento é incurável, é intratável, que não dá para melhorar. Em todo momento da vida, nesses quase 20 anos de medicina, eu vi que quando uma pessoa começa a se cuidar melhor, no mínimo ela melhora. E em muitos casos, a esperança é tudo que uma pessoa tem e que pode levar a pelo menos melhoria e até cura. Quer saber as 5 coisas que eu faço todos os dias de manhã e que propiciam para mim uma manhã mais produtiva e um dia melhor? Vamos lá. Primeiro, assim que você acordar, respire fundo pelo menos 3 vezes, gastando uns 4 segundos com cada etapa. Inspiração, pulmões cheios, expiração, pulmões vazios. Em segundo lugar, levante-se logo da cama, não fique ruminando pensamentos na cama. Terceiro, exponha-se à luminosidade o máximo possível. Não é ficar olhando para sol, tá? Mas luminosidade natural, de forma que seu cérebro entenda que você tem que despertar. Quarto, pratique algum exercício físico leve por pelo menos 1 minuto, nem que seja ficar se sacudindo na cama, braços e pernas, tá bom? Isso ensina para o corpo que é hora de levantar. E quinto, tome um copo de água, pelo menos uns 200 ml, para ativar o sistema gastrointestinal. Se for água com limão, acho melhor. Um abraço. Já falei isso aqui, mas acho que vale a pena repetir. Se você tem algum sintoma ou alguma doença, algo que você está fazendo em relação à sua saúde ou em relação a não cuidar direito dela é que está causando ou agravando isso. Ou seja, em parte, o que você está sentindo, o tempo maior que pode estar demorando para isso melhorar ou até se curar quando é possível, tem uma participação, uma culpa sua. Algo você precisa investigar na sua vida para poder mudar o necessário e melhorar de verdade. As exceções são se você sofreu algum trauma externo, sei lá, deu uma topada no dedo, alguma fratura, algum tipo de acidente, alguma infecção mais severa a que você foi exposto, ou então alguma tendência genética, uma malformação com uma manifestação muito grosseira. Mas fora essas situações, tem culpa sua. Imagine a seguinte situação, você acabou de comprar uma Ferrari e aí a Ferrari não quer funcionar. Você leva a sua Ferrari no melhor mecânico do mundo e ele vira para você e fala: ei, você precisa botar gasolina nela, porque um carro não funciona sem combustível. Aí você coloca combustível, ela funciona por um tempo. Depois ela volta a dar problema, você volta ao seu mecânico e ele diz que
ela deu problema porque você colocou um combustível de baixa qualidade e esse combustível piorou a máquina. Isso acontece todos os dias com o nosso organismo. A gente ganhou de Deus uma Ferrari, cada um de nós. Mas o que mais causa adoecimento no nosso corpo, que é essa Ferrari, é a gente não colocar combustíveis para dentro dele, para ele funcionar minimamente. Água, exercício, sono, respiração, boas energias, né? Ou colocar combustível de baixa qualidade no dia a dia, ok? Tem alguns profissionais de saúde por aí orientando seus pacientes a não procurarem informações nas redes sociais, na internet e a não acreditarem nas informações que obtenham de lá. Gente, isso aí contra os avanços tecnológicos e os avanços da comunicação da civilização. Hoje em dia, a maior parte da informação que a gente obtém é da internet ou das redes sociais. Basta você olhar no seu dia a dia. Então o que eu te sugiro é o seguinte: um profissional de saúde que te diga isso, eu sugiro que você troque de profissional de saúde. Porque aonde essa pessoa está se atualizando? E assim, tem se mantido realmente atualizada a partir do momento que está indo contra os melhores meios de atualização e os mais confiáveis, sim? É claro que você tem que procurar boas fontes. Você tem que procurar saber se quem está te dando aquela informação é isento, é confiável e se sabe do que está falando. Fica a dica para você, ok? Olá, você já ouviu falar da importância de abordar, fortalecer, purificar e tratar o terreno como uma forma de abordar com mais sucesso as doenças? É simples. O terreno é aonde os patógenos, aonde as doenças, aonde a saúde ou não se desenvolvem dentro do seu organismo. Por exemplo, no caso da sinusite, se uma pessoa quando tem sinusite, ela simplesmente usa antibióticos, usa corticoides, usa antialérgicos, anti-inflamatórios, ela está tratando os sintomas e tratando a infecção em si. Mas o terreno aonde essa infecção se desenvolveu, ou seja, a secreção retida nos seios da face, se essa secreção vai fornecer proteção, calor e alimento para as bactérias, vírus, fungos, vai continuar aquilo ali. Ou seja, o terreno pode continuar propício para desenvolver uma sinusite atrás da outra. Vez por outra, eu presencio pacientes que ficam revoltados com a perspectiva de que seus sintomas e até doenças sejam causados ou agravados por questões emocionais, por questões psicológicas, por questões do passado mal resolvido, por ansiedade, por depressão, por pensamentos que não sejam os mais adequados possíveis, por irritabilidade excessiva. E assim, gente, não tem por que ter revolta com isso. Todo ser humano é um conjunto de 4 coisas básicas: corpo, mente, espírito e relações sociais. Então, a gente precisa entender que dentro desse todo, a nossa condição psicológica, ela pode fabricar, manter ou agravar sintomas e doenças, sim. Então, se o seu médico deixa de considerar esse aspecto da sua saúde, quem está errado é o seu médico. E não que isso não possa acontecer. Entenda. Pense em qualquer sintoma ou doença que você esteja sentindo. Digo para você que ele ou ela, o sintoma ou a doença, com certeza tem como melhorar ou até se curar quando isso for possível, sem remédios ou com o mínimo uso de remédios. Sabe como? Desde que você melhore seus hábitos de vida, seu estilo de vida. Como você tem vivido? Em quase 20 anos de medicina, eu tenho visto casos de pressão alta que melhoram quando o paciente começa a tomar água direito, casos de ansiedade e depressão que melhoram quando o paciente respira melhor, casos de diabetes que simplesmente desaparecem ou melhoram muito quando o paciente melhora a sua alimentação. Então assim, gente, é claro que tem toda uma indústria da doença por aí que não quer que você melhore sem remédios, que você melhore seus hábitos de vida, porque você vai deixar de ser um cliente muito importante. Remédios podem ajudar? Sim, mas você pode ter uma vida muito boa com bons hábitos. Você conhece todos os sinais e sintomas que você apresenta? Você conhece todas as doenças ou distúrbios que te incomodam ou coisas que você gostaria que funcionassem melhor, tanto no seu corpo quanto na sua mente? Eu te pergunto isso pelo seguinte: a maioria das pessoas que procuram um profissional de saúde
parece que esquece que o profissional de saúde precisa saber o conjunto de sintomas, de doenças, de distúrbios, de coisas que você gostaria que funcionassem melhor em você, para poder decidir quais são seus possíveis diagnósticos e os melhores tratamentos possíveis, e até te orientar as melhores formas de prevenção de distúrbios, se eles não estiverem presentes. O que eu tenho visto é que muitas vezes o paciente chega em consultório focado só naquilo que mais está incomodando. E muitas vezes o que os profissionais de saúde vão precisar para decidir adequadamente é daquilo que você nem dá muita importância ou do conjunto de fatores.